Bernardino Sanches Bueno, nascido em Badajoz, mas vivendo em Portugal há muitos anos, publicou várias obras sobre um dos fenómenos que aparentemente não tem explicação, ou para alguns tem. Estou a falar exatamente de outro tipo de discos voadores, de uma maneira geral, ou se quiserem, os OVNIs, objetos voadores não identificados. É um dos temas de fundo do nosso programa de hoje, o Sr. Sanches Bueno. Amigo Sanches Bueno, muito boa tarde, boa noite ou bom dia, consoante a hora que nos estejam a ver. Os discos voadores não têm hora para aparecer. Não tem. Os americanos dizem que aparece um cada quarto de hora em qualquer parte do mundo. Ah, é? Porque é preciso a gente saber qual é a parte do mundo para estar lá de 15 em 15 minutos. Com certeza. Não sabemos. De facto, eu julgo que o público, de uma maneira geral, tem perante estes fenómenos ovnilógicos vários tipos de atitudes. Há quem acredite sem procurar qualquer explicação, apenas por fé, se quisermos. Há quem acredite com dúvidas e há quem não acredite de maneira nenhuma. O senhor acredita? Bem, eu acredito fundamentalmente. E devo dizer-lhe que quando eu comecei a interessar-me pelo assunto, em 1954, eu tinha que escolher as pessoas com quem falar sobre isso, porque às vezes começava a falar, a expressão da pessoa alterava-se imediatamente, e eu tinha que parar, porque... Achavam que o senhor era biruta. Exatamente. É? Nessa mas não altura... É. Mas não é. Não sou, felizmente. Mas nessa altura, eu calculei que a percentagem de pessoas que acreditava no assunto, que aceitava o assunto, era da ordem dos 2%. Hoje, embora não se tenha feito, por exemplo, em Portugal, um censo, acho que a percentagem já vai nos 60%, portanto estamos de parabéns. Amigo Sanches Bueno, eu li o seu livro muito a correr, conforme imagina, tive cerca de pouco mais de uma noite para o ler. Não dormiu por causa dos ovos? Praticamente não dormi, mas não tive nenhuma visita estranha, não começo com insinuações dessa natureza, está bem? A posição de pessoas como o Sr. Engenheiro, que é engenheiro eletrotécnico, é de facto apenas relatar aquilo de que têm conhecimento ou já há, na realidade, provas concretas de existência de vida noutros planetas? Comecemos por aí, até chegar às visitas. Bom, repare, aquilo que todas as pessoas desejam, principalmente aquelas que nunca viram um OVNI, eu já vi 3. Já viu 3 OVNIs? Já. Não, mas não juntos. Não, eu OVNIs só estrelados vi 4. Já viu 3. Ora bem, a grande maioria das pessoas que não viram nenhum gostavam de ver um OVNI numa exposição. Isso é impossível. Essa, acha que é a posição da opinião pública? Absoluta. Aqueles que não viram ainda. Não viram. Das duas, uma. Ou querem ver um OVNI só para eles, ou então poderem ir a uma exposição ver um OVNI. Isso não é possível. Amigo Sanches Bueno disse-me que já viu 3 OVNIs. Pode-me contar uma dessas experiências? O que é que viu, de facto? Olha, a mais interessante, aquela que eu realmente vi melhor, foi justamente passando umas férias no mês de agosto na Corunha. A 48 quilómetros a norte da Corunha, que é onde vivem os meus sogros. Então, eu tinha-me deslocado com o meu sogro e com um cunhado a uma povoação próxima. Eram exatamente 7:15, nessa altura, no verão, os espanhóis com uma hora adiantada, pleno dia. Os espanhóis ainda andam à nossa frente. E quando cheguei à povoação, uma povoação pequena, vi que havia muita gente a olhar para o céu. Claro, é uma coisa que chama logo a atenção. E eu olhei também. Então tratava-se de uma figura triangular. Tudo isto que eu estou a contar agora foi depois referido no dia seguinte por toda a imprensa galega e provavelmente no resto de Espanha também. Mas a imprensa galega referiu o facto. De forma que tinha uma forma perfeitamente triangular, que aliás é uma das formas que eles apresentam, embora haja outras formas que se apresentam em maior número. Mas o triângulo pode ser. É uma constante. Então eu olhei. Claro,
escusado será dizer que, sabendo já da existência de OVNIs com aspecto triangular, eu disse, já cá está um. Sim, mas essa forma triangular estava parada? Imóvel, absolutamente. De cor? Era um cinzento prateado. E Mas depois eu vou-lhe dizer, esteve imóvel desde às 8 menos um quarto, às 20 menos um quarto, até às 1 quarto para as 22, portanto, 2 horas que nós estivemos, porque depois eu desloquei-me desde a povoação onde estava a mais uns 5 quilómetros, que era de onde vivem os meus sogros. E então aí a família inteira viu, com binóculos e tudo isso. Esteve absolutamente imóvel. A imprensa falava de que estaria a uma altitude de uns 12 mil metros. E a distância a que nós estávamos é difícil de calcular, mas seria da ordem dos 20 quilómetros. E esse OVNI foi visto desde a fronteira luso-espanhola, eu não sei se a imprensa portuguesa publicou alguma coisa sobre o assunto, portanto, Vigo, Santiago de Compostela, Vigo, Ponte Sim, mas a Vedra. imprensa portuguesa referiu ainda há poucos dias que o general Lemos Ferreira, Sim, isso é o melhor caso português. quando ainda não era general e Era ao capitão. comando, era capitão, e ao comando de uma esquadrilha, Exato. observou de facto um objeto voador não identificado. Eu acho Não foi só um, que era uma nave-mãe. Uma nave-mãe. mais 3 ou 4 que saíram dela. Pois. Eu, de qualquer modo, eu julgo que a maioria da opinião pública põe em dúvida esse tipo de observações, porque admite que sejam ilusões de óptica, por exemplo. Não admite isso. Totalmente impossível. Mas não há O número de testemunhos em todo o mundo já abrange os milhões. Agora, a observação desses objetos voadores, enfim, é um aspecto, julgo que todo o público já leu e já ouviu falar disso. Mas há outras manifestações deste tipo de vida, chamemos-lhe assim, que é a própria visita de seres de outros planetas. O senhor contou-me há dias uma história interessante de um homem vestido de preto Sim. na Marginal. Sim, isso foi de conhecimento público, acho que em grande parte de Portugal. E até lhe digo mais, eu ouvi contar esse caso como tendo-se passado em Espanha. E tenho livros de que também se passou noutros países, portanto parece que isso foi, ou era o mesmo indivíduo que andava a brincar, mas não era brincadeira, ou então houve casos idênticos. A coisa foi assim rapidamente. Uma senhora foi visitar uma família amiga a Cascais. Passou o dia com a família. Quando chegou à noite, telefonou para casa, pedindo ao chofer que a fosse buscar. Era uma noite de temporal, de chuva, a potes. E então, quando o chofer ia pela autoestrada, por alturas de Caxias, e chovendo a cântaros, do lado direito da estrada, viu uma figura de homem, cabelo alto, esguio, que lhe pareceu vestido de preto, não é? A noite estava escura, com a chuva e tal. Pediu autostop. É claro que, naturalmente, O motorista não deu. Não deu boleia. Já foi há uns anos, mas não deu. Acontece uma coisa muito interessante, é que mais 2 quilómetros à frente aparece-lhe o mesmo homem, outra vez a pedir boleia. E nessa altura o chofer parou mesmo. Parou? Sim. Parou e abriu-lhe a porta de trás, e quando o homem entrou, olhou para ele, convencidíssimo que estaria molhado até aos ossos. Não, estava totalmente seco. Totalmente seco. Isso é uma das manifestações dos fenómenos ovnilógicos. Creio que em Fátima já tinha passado qualquer coisa. Já lá do vamos a género. Fátima. Mas não foi só isso, porque entretanto, passado mais alguns minutos, Não, mas repare, pois não foi só isso. Eu ia continuar. Estabeleceu-se uma conversa sem interesse de maior entre ele e o chofer, e a certa altura o chofer observou que o homem tinha deixado de falar. Claro, tinha que atender ao percurso da estrada, mais ou menos com uma noite daquelas, e deixou passar uns minutos, talvez, ou menos. O homem não dizia coisa nenhuma, até depois olhou pelo espelho retrovisor, não viu o homem, olhou assim, e o homem já lá não estava. Mas a porta do carro não se abriu.
Bom, nesse tempo não havia o teste do balão. Como é que é isso? Quer dizer, o teste do balão. Já lá vamos. Não se admite. Já sei, pronto. O teste do balão não havia, Não se senhor. admite a hipótese desse motorista, enfim, não está... Não, porque provavelmente se ele estivesse embriagado apanhava um grande susto e havia um desastre. Vamos fazer aqui um pequeno teste. Dora, acreditas em discos voadores ou em objetos voadores não identificados? Eu acredito. Acreditas? Porquê é que acreditas? Porque eu acho um bocado pretencioso que num universo tão grande nós sejamos o único planeta que realmente tem vida. Por isso não sei se nos visita ou não, agora que acredito que haja formas de vida noutros sítios, tem que haver. Aqui na plateia, vocês acreditam ou não? Não, tem que ser assim, senão não sabemos. Não, era só para apanhar o feeling, digamos, pois. não para fazer aqui uma Quem não votação. acredita não levanta um braço. Não vamos aqui fazer uma votação popular. Mas, de facto, há aqui no seu livro alguns aspectos que me intrigam particularmente. Porque quem viu filmes como o ET, Os Encontros Imediatos do Terceiro Grau, fica-se com a ideia, ou de quem ouve falar destes nomes, fica-se com a ideia de que, independentemente de qualquer missão de observação que essas naves possam ter em relação ao planeta Terra, sempre que houvesse qualquer visita, não seria uma visita não amigável. E pelas suas estatísticas, admite-se a hipótese de alguns seres de outros planetas serem mesmo agressivos. Sim, mas isso não está aí especificado neste livro. Não, mas em termos estatísticos... Mas no conjunto, sim, senhor. Portanto, apresentam, assim como apresentam aspectos, embora humanoides, de aspectos semelhantes ao aspecto humano, apresentam especialmente estaturas bastante diferenciadas e, concretamente, aqueles que são mais baixos, bem protegidos com escafandras. Não, aliás, o que mais me impressiona... Esses não são nada amigáveis. A mim o que mais me impressiona neste seu livro, independentemente, enfim, de toda a informação que é enorme que está aqui, é de facto a reprodução fotográfica de desenhos e gravuras que vêm desde há milhares de anos e que não há qualquer dúvida, quer representem isso ou não, são exatamente iguais a desenhos relativamente ingênuos ou naivos, ou de naves espaciais, ou de figuras humanoides, com escafandros, em alguns casos, com antenas, em alguns casos, com estaturas enormes, noutros casos. Exatamente. E a minha posição em relação a este assunto é, de facto, de dúvida, porque eu aqui há muitos anos tive a oportunidade de entrevistar um senhor que era guarda de um paiol nos Açores. Sim. E que foi Serafim Vieira Sebastião. Não me lembro do nome dele, mas naturalmente seria. Serafim Vieira Sebastião, que disse que tinha visto, eu vi visivelmente visto. Exato, foi uma das frases que mais me impressionou. Era um homem, enfim, de cultura pequena. Era o guarda das instalações. Era o guarda das instalações. Eu fui lá aos Açores, fui entrevistá-lo. Eu não sei o que é que se passou. Que se passou alguma coisa, passou. E ele viu, visivelmente visto, como dizia, alguma coisa. Ele estava impressionadíssimo. E aconteceu... Não, mas ele foi parar ao hospital. Ele tiveram que o levar ao hospital e esteve lá umas boas 2 horas, perdeu a fala. Ainda vamos voltar a falar com o Sr. Sanches Bueno um pouco mais tarde. É um assunto extremamente interessante, até porque há provas de vida noutros planetas através da observação e análise de meteoritos que, analisados laboratorialmente, mostram micro-organismos com vida, portanto, virão do espaço. E, de facto, eu estou um pouco na posição da Dora, porque é que a Terra será, em termos privilegiados, o único planeta habitado, e porque não há de haver outras civilizações e outros seres. Portanto, chamamos desde já a atenção da cabina para a continuação da nossa emissão de hoje. Cabina.